Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero bater um papo sério, mas de um jeitinho bem fácil de entender. Combinado? Antes de começarmos, dá só uma conferida. Já está inscrito no nosso canal? Se não, aproveita e se inscreve agora, porque os próximos vídeos vão ajudar você a deixar seu relacionamento com Deus cada vez mais forte e próximo. Beleza? Então, pega sua pipoca ou seu suquinho e bora lá. Imagina só, nos últimos dias, o mundo inteiro ficou de olhos arregalados com uma notícia muito triste. Aquele senhor simpático, de sorriso acolhedor, que a gente via nas fotos e nos programas de TV dando bênçãos, o Papa Francisco, estava internado em Roma com uma pneumonia super grave. E, infelizmente, hoje de manhã, lá no coração do Vaticano, ele nos deixou. Foi um baque para todo mundo. Teve gente que parou o que fazia. Teve quem chorou, teve quem orou. E, junto com a tristeza, ressurgiu uma história antiga, daquelas que a gente ouve dos avós, dessas lendas que atravessam séculos. Sabe a profecia de São Malaquias, um bispo irlandês do século XI? Dizem que ele recebeu de Deus uma visão, que o Papa número 112 enfrentaria tempos bem complicados e que, depois da morte dele, o mundo entraria numa fase super difícil, quase saindo do roteiro que a Bíblia chama de fim dos tempos. E, adivinha só, esse Papa seria justamente o Francisco. Tem uma galera que estuda essa profecia e acredita de verdade que o próximo Papa não será um líder de coração puro, mas o falso profeta que a Bíblia fala, aquele que estreia como mestre do engano, preparando o caminho para o anticristo. Mas será que isso está acontecendo? Será que estamos assistindo a um capítulo profético em tempo real? Agora, deixa eu te contar tudinho direitinho. Desde o dia 14 de fevereiro de 2025, o Papa Francisco estava no Hospital Gemelli, em Roma. Primeiro, ele teve uma bronquite, algo que muita gente acha simples. Só que, com o frio e o cansaço das missões pelo mundo, aquilo virou uma pneumonia forte, que pegou os 2 pulmõezinhos. Para piorar, ele sofreu insuficiência renal, anemia e as plaquetas do sangue caíram demais. É como se o corpo dele tivesse lutado numa maratona sem descanso. E, hoje, justo um dia depois da Páscoa, período de esperança e renascimento, veio a confirmação. Francisco descansou na paz do Senhor. Com essa notícia, a tal profecia dos 112 papas voltou a circular com força total. Você quer saber como ela funciona? Vou desenhar para você. São Malaquias, lá no século XI, teria recebido de Deus uma lista com todos os papas que viriam até o fim dos tempos. Cada um desses papas ganhou um apelido em latim, quase como código secreto. E o resultado dessa lista só apareceu muitos séculos depois, em 1595, na mão de um monge chamado Arnoldo de Villon. Imagina a confusão. Teve gente que disse: foi combinado, inventaram tudo para ajudar na eleição dos papas. Mas teve quem acreditou que aquilo era autêntico. Afinal, a coincidência dos lemas com a história de cada pontificado é de arrepiar. Mas olha só o que torna essa história ainda mais de cair o queixo. Ao longo dos séculos, cada lema bateu certinho com a vida dos papas. Quer ver alguns exemplos? Pio X, de 1903 a 1914, recebeu o apelido Igni Jardens, fogo ardente. E ele não era fogo de palha, não. Lutou contra heresias, reformou a igreja, pregou com tanta paixão que parecia estar pegando fogo de verdade. Bento XV, de 1914 a 1922, de lema Religio Devastata, religião devastada. Sabe por quê? Porque dirigiu a igreja durante a Primeira Guerra Mundial. Quando o mundo mergulhou no caos, igrejas foram bombardeadas e milhões de pessoas sofreram. Pio XI, de 1922 a 1939, chamado Fides Intrépida, fé destemida. Ele encarou regimes totalitários como o fascismo e nazismo sem recuar 1 milímetro, mostrando coragem de sobra. Pio XII, de 1939 a 1958, o conhecido Pastor Angélico. Em plena Segunda Guerra, ele tentou proteger refugiados e judeus, muitas vezes fazendo isso às escondidas, como um pastor que guia seu rebanho em noite escura. E aí vem uma sequência de papas que fecharam quase como num livro de suspense. João XXIII, de 1958 a 1963, pastor em Alta, pastor e navegador.
navegou pelas águas turbulentas de reformas e pelo Concílio Vaticano II, guiando a Igreja em mares nunca dantes navegados. Paulo VI, de 1963 a 1978, Flus Florum, Flor das Flores. Seu brasão tinha lírios, flor da pureza e da verdade. João Paulo I, 1978, de Mediatate Lunae, da meia-lua. Governou só 33 dias, e foi em uma fase da lua cheia daquele símbolo de meia-lua, mistério total. João Paulo II, de 1978 a 2005, Labor of the Sun, algo como o trabalho do Sol. Nasceu durante um eclipse solar e faleceu noutra sombra de eclipse, espalhando a fé como um sol que brilha para todos. Bento XVI, de 2005 a 2013, Glória Olivai, Glória da Oliveira. E ele, veja só, renunciou, um Papa que sai vivo. Algo raríssimo na história, até chegar ao Papa Francisco, nomeado Pedro Romanus, Pedro, o Romano. Apesar de ser argentino, suas raízes italianas e o fato de ter escolhido Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Pietro, fez muita gente arrepiar de tanto simbolismo. Com a partida dele, muitos acreditam que chegou o fim da linha. O próximo líder seria esse falso profeta, inaugurando um cenário bem sombrio descrito em Apocalipse. E aí você me pergunta: pastor, devemos entrar em pânico? Lógico que não. Mesmo com toda essa turbulência, crises internas no Vaticano, escândalos, divisões, a Bíblia nos ensina que nossa fé não se assenta em papas, em governos ou em teorias mirabolantes. Ela está fincada em Jesus Cristo, a rocha inabalável. Inclusive, o pastor Daniel Mastral, pouco antes de partir, já alertava para esse oitavo rei de Apocalipse 17, uma espécie de governo global anticristão. Medo? Talvez. Mas nossa arma é a oração, a palavra e a confiança naquele que venceu a morte. Então, o que você faz com tudo isso? Se você ainda não tem certeza de estar seguro na sua graça, hoje é o momento. Entregue sua vida a Jesus, reconheça suas falhas, peça perdão e comece a caminhar pelos caminhos dele. Eu garanto, não há decisão melhor. No fim das contas, profecias virão e irão, governos passarão, mas nosso chamado é um só: manter a fé viva, amar ao próximo como a nós mesmos e confiar de todo o coração naquele que nunca falha, Jesus Cristo. Se esse vídeo tocou seu coração, deixa o like aí embaixo. Compartilha com quem você ama, talvez alguém esteja precisando dessa mensagem hoje. E, claro, dá uma checada na sua inscrição para não perder nada do que vem por aí. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.